टिम्बकटू। अब वीर का बचना मुश्किल है और इसलिए हर बार मेरे रोबोट से जीत जाता है क्योंकि उसके पास अलग अलग सिचुएशन में लड़ने के लिए अलग अलग सूट्स हैं, अलग अलग हथियार हैं जिन्हें वो सब कमांड। ये देखो, ये मेरा थ्रोट जैमिंग डिवाइस है। ये उड़ती हुई जाएगी और वीर के गले में जाके उसका गला जैम कर देगी। फिर वो किसी तरह की कमांड नहीं दे पाएगा और एक साधारण रोबोट की तरह रह जाएगा। पर मेरा मैग्नेटो जाके उसको खत्म कर देगा। तुमने अच्छी खबर दी है। मेरे पास एक ऐसा रोबोट है जो डेविल के स्टैचू जैसा लगता है। तुम खबर फैला देना। ये शैतान का स्टैचू है और रात में कभी कभी जाग जाता है। जब तक वीर सोचेगा शैतान से कैसे लड़े, जब वीर को खत्म कर देगा। लेकिन इसको पटक के हमारे रास्ते से हटा देगा। O segundo foi pensado como uma fração do dia. Surgiu com os sumérios com base nas observações do movimento e de rotação da Terra. Essas observações os levaram a fazer o seguinte cálculo. Eles pegaram a duração de um dia e dividiram em 24 partes iguais. Depois pegaram uma das 24 partes e dividiram por 60 partes. E por fim, pegaram uma das 60 partes e dividiram por 60. A divisão por 24 ficou sendo as horas. A primeira divisão por 60 ficou sendo os minutos e a segunda divisão por 60 ficou sendo os segundos. Em um determinado dia do ano de 1900, os franceses decidiram calcular o segundo com base na duração de um dia específico. O resultado desse cálculo foi que eles notaram que o movimento de rotação da Terra fica mais lento a cada século. Por causa disso, a duração dos dias fica mais longa e logo a duração do segundo também fica mais longa. Na 13ª Conferência Internacional de Pesos e Medidas realizada na França em 1967, decidiram substituir a definição e a forma de medição do segundo por uma forma mais precisa e com um mínimo de variação periódica. Com o desenvolvimento dos relógios atômicos, tornou-se mais fácil medir a duração da transição entre dois níveis de energia de um átomo ou molécula. Isso também tornou possível medir o tempo com maior precisão que utilizando a definição anterior. Dessa maneira, a definição de segundo é a duração de 9.192.631.770 períodos da radiação correspondente à transição de dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio-133. Sendo assim, ficou mais preciso a medida por meio do relógio atômico, que
que é a medida feita a partir do movimento de rotação da Terra. O erro, que na medida anterior era de 2 milésimos de segundo mais longo a cada século, na medida a partir do átomo de Césio, o erro é de 1 segundo a cada milhares de anos. E assim, a medida atômica ficou definida como padrão para medir o tempo. I do not know what atrocities you have committed to get here, but the only way to leave is with mine. It's time to set aside our disagreements and work together. I will not. You should have killed me back there. You could have learned the location of the Allspark from any Autobot, or even Teletran 1. Instead, you let me live. Why? Because you need me. Without me in my idealistic crusade, you would have never amassed the power now. I gave you exactly what you needed. A villain for you and Decepticons to rally against. But you still need me. Perhaps now more than ever. So, here is my proposal. I will help you out of this. Then you and I will retrieve the Allspark and bring it home together. After that, we go our separate ways. This will be painful.
Desde muito tempo que a humanidade compara a massa dos objetos. Desde a antiguidade até hoje, às vezes, as pessoas comparam a massa de dois corpos, equilibrando-os, um em cada mão. Há muito tempo surgiu o primeiro objeto de comparação de massa, uma vara suspensa por uma corda. Os objetos eram pendurados nas suas extremidades, e se houvesse o equilíbrio, ou seja, se a vara ficasse na horizontal, eles possuíam a mesma massa. Mais tarde, no período da Revolução Francesa, foi criada uma definição oficial do quilo para impedir que os comerciantes enganassem os clientes quando eles iam medir a massa das mercadorias. Essa primeira definição era o equivalente a 1 litro de água congelado a 0 graus Celsius. Em 1795, as autoridades francesas decidiram que o grama era o equivalente a um pequeno cubo de gelo a 4 graus Celsius. O padrão feito com base na água não apresentava a mesma densidade em todas as suas amostras, e isso era incômodo. Então, em 1799, foi adotado o protótipo de platina. Foi fabricado com o objetivo de ter a mesma massa que o cubo de gelo a 4 graus Celsius. Esse padrão de medida durou por quase 90 anos, até que em 1879 fabricaram o protótipo de platina e irídio, ou IPK, que significa Protótipo Internacional do Quilograma, que é mais resistente à degradação que o protótipo anterior. Foram feitas mais de 40 cópias e distribuídas pelo mundo. Entretanto, o IPK perde massa com o tempo. Isso atrapalha os experimentos feitos mundialmente. Essa situação mudou a partir de 20 de maio de 2019, por decisão da 26ª reunião da Conferência Geral de Pesos e Medidas. O quilograma está sendo redefinido a partir de uma propriedade fundamental da natureza, conhecida como constante de Planck. Ao contrário de um objeto físico, assim como a velocidade da luz, o valor da constante de Planck não muda, e por isso um quilograma terá sempre a mesma massa.